Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer temas que despertem nas mulheres a importância de uma rotina de hábitos saudáveis por uma saúde integral. Mente sã, corpo são. E para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, é muito importante que você compartilhe. É muito importante também curtir, para que o YouTube reconheça a relevância do tema e recomende o vídeo. É importante também que você se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Deixe seu comentário e nos siga no nosso Instagram. Confira aí o endereço na tela. Então, vamos ao vídeo. Diga-me o que comes e eu te direi quem é. Parece exagero, mas não é, já que a nossa comida tem uma enorme influência não só na nossa saúde física, mas também na nossa saúde mental. Mais espantoso ainda é saber que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso mesmo. Recentemente, esse órgão ganhou um status de parte pensante do nosso corpo. É visto que essa parte do corpo produz mais de 30 neurotransmissores diferentes. E quem conversa conosco e vai explicar melhor como que isso funciona é a nutricionista especialista em neuronutrição, em nutrição em neuropsiquiatria e é também parapsicóloga. É Carolina Mendes. Olá, Carolina. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por participar conosco. Olá, Carla. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito do tema, então eu estou aqui para falar com muito prazer. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Então, Carolina, explica melhor como que acontece essa interação entre o cérebro e o intestino e como que isso influencia na nossa saúde como um todo, visto que esse processo ele também ele atua no nosso sistema imunológico. Fala um pouco mais para a gente sobre isso. Sim, hoje a gente já sabe que o intestino está totalmente ligado ao cérebro, né? O cérebro, ele faz parte do sistema nervoso central, cérebro e medula. E o intestino, ele é chamado de sistema nervoso entérico. Ele também tem redes neurais, ele também possui neurônios, ele também faz conexões entre si e produz neurotransmissores. Aqueles neurotransmissores que faz a gente se sentir bem, se sentir motivado, altera o nosso humor. Os neurotransmissores são substâncias químicas, né? É uma informação que passa de um neurônio para o outro. E importantíssimo para o nosso humor, para o nosso bem-estar. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar que o triptofano que tem no chocolate, né, que tem no cacau, principalmente, ele ajuda na produção de serotonina. E a serotonina é aquele hormônio que vai nos dar alegria, que vai nos dar bem-estar. E só que ele não age apenas no cérebro do sistema nervoso central. Ele é produzido, em 90% dele é produzido no intestino. Mas ele age não só para conferir o bem-estar, mas também para melhorar o sistema digestivo. O sistema digestivo, o peristaltismo, tudo que acontece, todos os processos de metabolismo que acontece lá, precisa desse neurotransmissor estar atuando. Então, muitas pessoas que têm problemas digestivos podem estar comprometidas com a produção desses neurotransmissores. Então, essa é a importância da gente estar cuidando dessa conexão intestino-cérebro. Porque se não tem os nutrientes adequados, se não tem os alimentos que vão ser metabolizados lá e através desses nutrientes que serão diminuídos em partes menores, né, falando assim, de um modo geral, e com esses nutrientes que vão fazer parte desse processo que vai converter o aminoácido, né, em serotonina, se não há toda essa cascata bioquímica lá no intestino, também prejudica de levar essa informação via nervo vago, que é a conexão do intestino, entre o intestino e o cérebro. Então, prejudicando nessa informação, o cérebro também não vai conseguir produzir neurotransmissores suficientemente. E o que vai comprometer isso na saúde
na saúde para a questão de sistema imune. Quando a gente não tem os nutrientes, a vitamina C, a vitamina D, né, o triptofano, que são aminoácidos que tem nas proteínas, vários nutrientes, esses são só alguns, os minerais, zinco, tudo isso que fazem parte desse processo até a produção de serotonina, vai acarretar não vai conseguir fazer o sistema imune, que tem que liberar aquelas células protetoras do organismo, eles não vão agir de forma, né? Então, de um modo geral, a gente precisa de uma quantidade adequada de nutrientes para que o nosso organismo funcione de uma forma para nos defender e nos proteger. Infecções são corpos estranhos que entram no nosso organismo e as nossas células defensoras, elas precisam, né, tá fortes para nos proteger. Simplesmente assim, de um modo geral, é assim. Então, às vezes a gente está com a saúde comprometida, pode ser uma deficiência dessas vitaminas, né? Então, Sim. como, Carolina, a qualidade do nosso alimento, então, ela é fundamental, né? Como que essa qualidade, então, está relacionada? Vamos falar, então, de saúde mental, né? Falamos de geral, dessa saúde, mais esse sistema imune, que é essa defesa, mas vamos falar, então, como que essa qualidade está relacionada às nossas emoções, aos nossos sentimentos, né? E como que esse desequilíbrio, né, no funcionamento do aparelho, do nosso aparelho digestivo, ele pode se tornar um gatilho para quadros como depressão, ansiedade, baixa autoestima e até mesmo doenças degenerativas do cérebro, né? Então fala um pouco mais sobre essa questão dessa qualidade associada às questões mais emocionais nossas. Eu tenho muito orgulho, assim, da nutrição, da área da nutrição funcional, da neuronutrição, porque a gente começa a se dar conta, a tomar consciência da importância daquilo que a gente se alimenta, né? Porque tem muitas pessoas que parecem não dar tanta importância ou ter essa noção do quanto no seu dia a dia, o que você está consumindo, o que você está colocando para dentro, porque existem aqueles alimentos que, além de ter nutrientes, eles têm compostos bioativos, eles têm, são chamados alimentos funcionais. Então, por exemplo, eles têm, e são diversos, são inúmeros alimentos funcionais que têm esses compostos e que vão conferir saúde, né, para o nosso coração, para o nosso sistema digestivo. São vários. Vocês já devem ter ouvido falar que o alho tem alicina, que o brócolis tem o composto sulforafano, e que o tomate tem o licopeno, a laranja e a cenoura, né, o caroteno. Então, tudo isso são compostos que vão ajudar o nosso organismo a se fortalecer, a ficar e a prevenir doenças, né? E para o nosso cérebro, a mesma coisa. A gente precisa estar alimentando as nossas células de forma geral, para que essas células, principalmente intestinais, porque, como a gente tem essa conexão direta com o cérebro, o que a gente está alimentando e está sendo metabolizado, processado lá no intestino, né, o nosso segundo cérebro, que na verdade deveria ser o primeiro, tal importância que ele tem hoje e até na produção do neurotransmissor, né, que faz a gente sentir como a gente se sente. Se você está muito irritado, com certeza o seu intestino está cheio de toxinas. Se você você tem uma irritação constante, eu digo, né? Irritado, às vezes pode acontecer, mas eu digo assim, se você vê isso de forma constante, fica atento, porque pode estar ocorrendo alguma desbiose aí. Se você tem uma neura por doce, eu não consigo ficar sem doce, eu como muito doces, você pode estar tendo uma desbiose aí, que é uma desregulação da microbiota intestinal. O que acontece? Nós temos micro-organismos, e eles são importantíssimos na absorção dos nutrientes principais lá no intestino, que é onde a gente absorve, né? Se a gente tem essa microbiota
né, que não é a mais saudável. A gente tem umas que são mais saudáveis e outras que são patogênicas, que podem nos trazer doenças. Então, se a gente diminui essa microbiota saudável, vai haver essa desbiose, e aí o que a gente está sujeito? Está sujeito a levar macromoléculas de toxinas, macromoléculas tóxicas, ocorrendo a impermeabilidade intestinal, né? E aí, essas macromoléculas vão saindo do intestino, e o que não deveria acontecer, né? Essas substratos, essas moléculas vão saindo do intestino e vai prejudicar podendo chegar até o cérebro, vai prejudicar todo esse sistema, trazendo doenças, né? E assim acontece a inflamação sistêmica, e que pode vir a ocorrer a neuroinflamação. E a neuroinflamação é como se estivesse intoxicando não só o corpo, mas o cérebro. E isso pode gerar essas doenças que eu citei agora, ansiedade. Exatamente, porque já se sabe que a depressão é uma doença neuroinflamatória. Pesquisas que acompanharam pessoas com depressão e viram, a obesidade também é uma doença neuroinflamatória, inflamatória de modo geral, né? Inflamação. As pessoas obesas têm inflamação sistêmica. Pessoas com insônia, que não conseguem dormir direito, tem que investigar o intestino. Se ela tiver uma desbiose, ela pode estar interferindo no sono dela. Então, assim, pessoas que têm insônia, pessoas que têm ansiedade, que é a falta da serotonina, com certeza a desbiose está prejudicando lá na produção de serotonina, desviando a via bioquímica, fazendo com que, ao invés de produzir serotonina, está produzindo outra substância prejudicial, que a quinolurina é um nome diferente, é difícil de falar. Depois a gente põe na descrição do vídeo, Carolina. E aí, essa quinolurina acaba dificultando, assim, criando mais radicais livres e piorando mais ainda, além da inflamação, já tá complicado ali, e essas doenças degenerativas do cérebro que a gente tem visto muito, tem relação com isso também? Tem relação com a neuroinflamação. Todas essas doenças, a gente precisa, dentro da nutrição, a gente precisa tratar a neuroinflamação. A gente precisa tratar a neuroinflamação e o excesso de produção dos radicais livres que vai acontecer a partir da neuroinflamação, né? O excesso dos radicais livres que vai oxidar a gente por dentro, vai começar a oxidar e piorando o quadro. Né? O Carolina, então, mas aí assim, a gente tem que ter uma saída, né? Então explica melhor pra gente com relação à alimentação, né? O que são os alimentos de baixa vibração energética, porque parece que tem um pouco de relação com isso tudo, né? E os alimentos de alta vibração energética, né? E se você pode nos apontar dicas para que a gente possa consolidar mesmo os hábitos, as mudanças de hábitos em relação à alimentação. Porque no dia a dia corrido, as pessoas elas estão optando mais pela alimentação processada, né? Que às vezes é o que gera essas toxinas, né? Então, que dica você dá para a gente como organizar essa nossa rotina, na qual a gente possa descascar mais, né? Descascar mais os produtos, legumes, frutas, e abrir menos pacote, né? Então, descascar mais e menos abertura de pacotes, que são os alimentos processados, né? E nisso tudo, se você pode listar para nós os alimentos de alta vibração energética, porque pode até nos ajudar nessa composição de um cardápio mais saudável, né? Claro. Então, explicando mais um pouquinho. Esses alimentos de alta vibração energética, eu faço uma relação, assim como nós temos emoções que fazem a gente vibrar, né, de uma forma, emoções positivas, de alegria, felicidade,
a motivação, que a gente considera uma alta vibração, e emoções como tristeza, apatia, né, coisas assim de baixa vibração. Da mesma forma que a gente tem esses sentimentos, a gente tem que é uma forma de alimentação, né? Como a gente está se alimentando, que escolhas a gente está fazendo de emoções no nosso dia a dia. Da mesma forma, os alimentos também têm as vibrações deles, né? Então, os alimentos de altas vibrações são principalmente os alimentos naturais, os alimentos in natura, os alimentos que a gente considera de verdade, que vêm da natureza, né? Que são as verduras, principalmente, legumes, frutas, cereais integrais, castanhas. O óleo, ele já é refinado, já é processado, porém, alguns óleos de oliva, extra virgem, óleo de coco, são os mais recomendados pelas propriedades nutricionais deles, né, que são óleos insaturados e muito rico para a nossa saúde. E então, de forma geral, são esses alimentos de alta vibração, são esses alimentos naturais, né? E os de baixa vibração são os processados que a gente não, a gente deve diminuir a quantidade e a frequência na nossa alimentação, né? Não que a gente, por conta da nossa vida corrida, de ser mais prático, talvez a gente escolha esses alimentos, né? Porque a gente precisa tá sempre ali correndo, mas existem formas que a gente pode colocar no nosso dia a dia. A dica que eu dou é, primeiro, a gente tem que se planejar conforme a nossa rotina. Tem que ver como que é a nossa rotina, tem que ver receitas também. É interessante pesquisar receitas com esses alimentos naturais, né? Com os alimentos de alta vibração, as verduras, os legumes, que às vezes são os mais complicadinhos de colocar dentro da alimentação, porque as pessoas vão ter um pouco mais de trabalho. Mas isso é um trabalho também mental que a gente precisa fazer, de antes se programar, antes visualizar se fazendo, e aos poucos ir colocando isso em prática também, né? Porque a gente não vai, de uma hora para outra, mudar a rotina completamente. Mas se você puder colocar uma fruta, uma, duas frutas por dia, para aquelas pessoas que não comem nenhuma fruta, né? Ou colocar a verdura. Vamos lá, vai comprar a verdura uma vez por semana, duas vezes por semana. Se for comprar, deixa lavadinha e bem sequinha, tampada na geladeira, porque assim você vai ter verduras todos os dias. Existe uma forma de você branquear aqueles legumes e já deixar congelado na hora, antes do preparo, você vai tirar, né, vai descongelar e vai fazer. Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode fazer para colocar esses alimentos no nosso dia a dia, né? Mas, principalmente, é se planejar conforme a rotina da pessoa. Tem gente que só pode fazer no fim de semana. Então, tem gente que faz as marmitas no fim de semana, faz lá, ou à noite, né? Acho que o planejamento é importante, né? Acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Todas as vezes que a gente fala de questão de alimentação natural ou alimentação mais saudável, exige esse planejamento e às vezes a gente negligencia a comida, né? A gente faz a coisa meio que no. Não Porque dá na aquela hora, atenção, né? porque na hora que a gente vai fazer, vai preparar o alimento lá, você vai dar preguiça de fazer a verdura ou o legume, porque exige de você um pré-preparo antes, né? Uhum. E o alimento que ele está no pacote, você tira do pacote, cozinha, ou talvez nem precisa cozinhar e está pronto, né? Então, é assim, a praticidade. Você não tem a praticidade, mas então você precisa do planejamento, sim. E também tomar consciência, né, de que isso é que vai te render saúde e uma longevidade com mais qualidade, né? Uma vida com qualidade. A consciência também é importante, né? Comprometimento com você. Isso. Então, aí a gente falando disso de alimentação, a gente não pode deixar de falar de obesidade, né? Normalmente a obesidade ela vem acompanhada desses quadros de depressão, estresse, ansiedade, né? Como
que se dá essa relação? Acho que você já adiantou um pouco, né? Mas, assim, as pessoas têm muito estão muito preocupadas com a questão da obesidade, porque ela vai acarretar outros problemas, como uma diabetes, uma pressão arterial alterada. Então, Uhum. como que se dá essa relação da obesidade com esses quadros, né, de saúde mental, né, prejudicada, né? Como que se dá essa relação? E como também se estabelecer uma alimentação que leve em conta o perfil biológico de cada um, né? Visto que cada um é um ser, né, único. Então, é necessário um atendimento personalizado para saber o que é mais adequado? Existe isso? Para um é melhor isso, para outro é melhor aquilo? Então, são duas Sim. questões. A questão da obesidade e essa questão desse perfil mais individualizado, mais personalizado, né? De Está acordo com o que... totalmente relacionado à obesidade com essas doenças. Sim, Existe um número muito maior de pessoas obesas que têm depressão do que pessoas que não têm obesidade. Porque a obesidade, como eu, né, falei aquela hora, já adiantei um pouquinho aquela hora, a obesidade também é uma doença inflamatória. Ela está relacionada com a inflamação sistêmica e vai causar neuroinflamação. E essa inflamação é que vai prejudicar essa produção de serotonina, na produção de dopamina e desses neurotransmissores importantes que precisa estar numa quantidade adequada para evitar a depressão, né? Então, se a pessoa tem também o excesso de açúcar, né? Se ela vai fazendo pico de glicemia, vai criando resistência à insulina, né? Que é aquele hormônio que precisa, o açúcar precisa para entrar dentro da célula. Se ela acaba tendo a resistência à insulina, isso tudo também é um quadro que vai prejudicar na neuroinflamação e podendo trazer a depressão, a ansiedade. A ansiedade também está relacionada com a falta de serotonina, com excesso de glutamato, que é um neurotransmissor que deixa, né, pessoas mais agitadas, e o excesso do glutamato, ele é neurotóxico, ele pode prejudicar a longo prazo também, né, não só quadro de ansiedade, e é isso que a gente vai fazendo ao longo da vida, intoxicando as nossas células, até chegar num ponto, né, que cria deformações dentro da gente, das proteínas que a gente produz e vai criar as placas beta-amiloide, podendo trazer o Alzheimer, porque alguns autores já dizem que o Alzheimer é o diabetes tipo 3. Então, assim, olha como é que as coisas vão: obesidades, diabetes, Alzheimer, as coisas vão caminhando no mesmo caminho, no mesmo trilho ali. Por quê? Por conta da inflamação, por conta dos radicais livres, por conta disso tudo que vai trazer esse prejuízo. A outra pergunta que você me fez foi sobre o perfil biológico. Todos nós temos uma genética, nós somos seres individuais, e dentro da nutrição a gente coloca muito a individualidade bioquímica. Cada um é um, não tem como tratar um paciente igual ao outro, porque cada um é um, né? Nós temos muitos genes de vários relacionados a várias coisas, e cada um manifesta de uma forma, né? Eu tenho um gene que eu tenho mais sensibilidade ao café. Você pode ter um gene que esse gene você está mais propensa à obesidade. Então tem gene para tudo quanto é tipo. E então cada pessoa precisa avaliar, né? Precisa ser avaliada individualmente por conta dessa individualidade, né? Dos genes, e individualidade de preferências, as preferências alimentares da pessoa, individualidade também das prioridades nutricionais que essa pessoa vai ter, né? Por conta dessa individualidade toda. E outra coisa que você perguntou sobre um atendimento precisa ser personalizado. Exatamente, precisa por conta disso. Precisa ser personalizado. Existem nutricionistas que trabalhem com
com a nutrição, a nutrição que faz um exame de genética, me esqueci o nome agora, nutrigenômica, trabalham com a nutrigenômica e faz um exame e que tem lá correlacionado todos os genes da pessoa. É muito interessante, é muito bacana para quem precisa ter né, tem pessoas que têm tendência à depressão, pode buscar que gene é esse, como que a alimentação dela, ela vai ter uma orientação específica, como a alimentação dela pode ser feita de uma forma que ela vai ajudar nesses genes, porque nós sabemos hoje que nós, independente da nossa genética, nós não estamos fadados àquilo. Tem pessoas que têm genética que polimorfismos no gene tal, e isso está propenso ao câncer. Não foi o caso daquela atriz famosa que tirou os seios, né, partes dos seios, porque ela poderia desenvolver o câncer? Sim. Pois é, ela poderia conforme o estilo de vida dela. Então, hoje já se fala, né, da epigenética, não é a genética que vai determinar se a gente vai ter aquela doença ou não, mas o nosso estilo de vida, como a gente está levando a nossa alimentação, nosso sedentarismo, se a gente fuma ou não, os metais pesados, toxinas que a gente vai absorvendo no longo até toxinas mentais e emocionais, né? Pessoas magoadas, pessoas feridas, pessoas que guardam essas emoções e acabam se intoxicando delas e trazendo a chance de desenvolver mais doenças, né? Então, tudo isso influencia. Então é importante esse atendimento, as pessoas procurarem profissionais, né? Nada de dieta da lua, dieta da segunda-feira, dieta disso, nem aquilo, né, Carolina? Tem que ser uma coisa bem profissionalizada. Então, Carolina, eu tenho muito que agradecer a sua participação. Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco, dando essas dicas tão importantes, né? Para a gente alcançar uma vida mais saudável, né? Muito obrigada mesmo por participar conosco aqui. Eu que agradeço, eu espero ter contribuído, dado alguma luz, plantado alguma semente aí para as pessoas que queiram ter uma vida mais saudável, que se importam que a qualidade de vida vai fazer diferença, que pequenas escolhas vão fazer diferença na vida delas, né? Todas as escolhas fazem diferença, todo momento que a gente está escolhendo vai fazer diferença. Então, se ela conseguir, né, tiver essa informação e conseguir poder aliviar algum sintoma, aliviar alguma dor, né, através até da alimentação, né, ou dos hábitos saudáveis, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz em poder passar um pouquinho dessas informações. Que uma alimentação saudável também, a gente tem uma vida mais feliz, mais alegre, né? Isso sim, com certeza. Sim. Então, e se você gostou, curta, compartilhe, para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.